Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, como é que vocês estão? Desculpa o sumiço, né, meus irmãos? Vou até pegar vocês aqui, né? Desculpa o sumiço, viu? Desculpa ter ficado muito tempo sem falar com vocês. Desculpa eu ter que estar falando baixo, né? Porque eu tô gravando esse vídeo agora, se não me engano, acho que são, deixa eu ver aqui pra vocês, 11h11, né, da noite. Né, espero que Deus venha me usar, né, para falar com vocês. E mais uma vez peço desculpa por ter ficado muito tempo, né, longe, sem falar com vocês, sem pregar o evangelho, né? Já pedi perdão para Deus e hoje estou aqui, né, para pregar o evangelho de novo. Peço que vocês venham me perdoar pelo meu erro e, bom, né, vamos voltar a pregar, né? Tenho fé no Senhor que vou voltar com força máxima, em nome de Jesus, tá bom? E eu espero que vocês venham ouvir a palavra do Senhor hoje e que Deus venha ministrar no coração de cada um de vocês, tá bom? Bom, meus irmãos, pelo título do vídeo, né, como vocês viram, né, o título do vídeo é Davi e Jesus, né? Por que eu coloquei esse título, né? Porque Davi e Jesus? Porque eu encontrei uma passagem aqui que se encaixa certinho com a parte em que Jesus ele pede, né, que ele pede não, alguns discípulos dele que seguiam ele, né, se afastam dele e só sobra os 12 discípulos, né, para ficar do lado dele e tudo mais, né? E eu encontrei essa passagem de Jesus e junto com ela eu tinha encontrado também a passagem de Davi, né, que se encaixa certinho com o que aconteceu com Jesus e eu vou ler para vocês, né, nesse exato momento. A primeira passagem sobre Davi, né, é no livro de 2 Samuel, capítulo 20, do verso 1 ao 2. Está escrito: E aconteceu que estava ali um sujeito ordinário, chamado Seba, filho de Bica, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: Abaixo Davi, não temos nada a ver com ele. Não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram a Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Aí eu fui lá e eu percebi, né, pelo discernimento do Espírito Santo, percebi, nossa, isso é igualzinho a parte de Jesus, né? E aí fui lá, né, e me recobri com o capítulo, versículo, e eu fui lá e abri no livro de João, capítulo 6, no verso 66 e 67 e 68, está escrito: Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 apóstolos: Será que vocês também querem ir embora? Então Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem palavras que dão a vida eterna. Entende? E também no verso 69 está escrito, né? E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Isso se encaixa certinho com o que aconteceu com Davi na época, né? Porque Davi, o povo de Judá, falava que Davi ele era um anjo enviado por Senhor, né? Que era um rei muito bom, um homem bom perante os olhos do Senhor. E a mesma coisa Pedro fala para Jesus a favor dos apóstolos, né? Que só ele tem palavras de vida eterna. Então Deus ele veio e ministrou no meu coração, dizendo que muitas vezes nós, no caso eu, você que está assistindo esse vídeo, todo mundo nessa terra está sujeito a uma coisa, que muitas pessoas que nós pensamos que estamos aos nossos lados, muitas vezes Deus vai tirar dos nossos caminhos. E quando Deus tira dos nossos caminhos, a gente sente muita dor e desespero, porque a gente viveu muitas coisas com essa pessoa, nós temos momentos bons com essa pessoa, não sei se é num relacionamento, numa amizade,
numa igreja, eu não sei. Eu não sei no que essa palavra está te tocando. Mas se eu estou passando aqui para te falar é que muitas vezes Deus ele vai tirar muitas pessoas do nosso caminho. E quando ele tira, não é para o nosso mal, não é para nossa infelicidade, mas é para o nosso bem e para nossa felicidade. É difícil agora, mas lá na frente a gente percebe que muitas vezes tinha um Seba no nosso caminho. Você tem um carro e Seba queria ter um carro igualzinho ao seu. Em outras palavras, inveja, né? Entendeu? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi mais ou menos isso, não. Foi exatamente isso que aconteceu. Seba queria ser igual a Davi, um rei próspero, né? Só que Deus não permitiu, fez a justiça e, né, deu no que deu, separação, né? A mesma coisa é com Jesus. Muitas vezes a gente pensa que essas pessoas que estão ao nosso lado querem seguir o caminho de Jesus, o caminho para o reino de Deus. Mas no final de tudo, você e eu e muitas outras pessoas podem estar passando pelo caminho para a ida para o céu, enquanto essas pessoas que Deus tirou do seu caminho ou vai tirar querem saber das bênçãos que Deus vai trazer, entende? Então entenda uma coisa, se Deus está tirando essas pessoas do seu caminho, ou Ele vai tirar, não é para o seu mal, não é para a sua infelicidade, é para o seu bem lá na frente e para a sua felicidade, tá bom? Pode até ser mesmo um livramento, que a gente nunca se sabe qual é o dia de amanhã, só Deus sabe, tá bom? Espero que essa palavra tenha tocado, né, no seu coração. E eu peço que vocês venham perdoar também pelo erro que eu cometi, primeiramente com Deus e com vocês, tá bom? Mas desculpa a palavra, eu tomei vergonha na cara e agora vou voltar a pregar, né? Porque se é esse meu chamado, ou se não é esse meu chamado, eu tenho que fazer isso, pregar o evangelho, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, viu? E lembre-se, Jesus ama cada um de vocês e todos vocês são incríveis, tá bom? Um abraço e beijo no coração. A paz.